Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 3 de março. Começamos essa edição de sexta com a notícia que até já estava prevista de que fevereiro registrou recorde de alertas no desmatamento da Amazônia Legal para o mês desde o início da sua série histórica iniciada em 2015. A alta vem depois de uma redução de 61% nas taxas de desmatamento em janeiro, quando comparado com 2022. Dados prévios divulgados na última semana já indicavam um recorde no desmatamento em fevereiro. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrou que durante o período foram desmatados 291 quilômetros quadrados de floresta. O número equivale ao tamanho de João Pessoa, capital da Paraíba. Os índices de maior destruição foram registrados nos estados do Mato Grosso e do Pará. Até então, a maior área desmatada na Amazônia Legal em um mês de fevereiro era de 198,67 quilômetros quadrados, taxa registrada em 2022. Das áreas desmatadas na Amazônia no ano passado, 80% delas eram de responsabilidade do governo federal, o equivalente a 8.443 quilômetros quadrados. No acumulado dos últimos 4 anos, foram desmatados 35.193 quilômetros quadrados, área superior aos estados de Sergipe e Alagoas, de acordo com o levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente, divulgado em 18 de janeiro. Entre as promessas de campanha de Lula para o meio ambiente, estava a punição para quem desmatasse de forma ilegal. Depois das eleições, o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, disse que o Brasil registraria uma redução forte e imediata do desmatamento no Brasil já no primeiro trimestre do governo Lula. Ele foi o titular do ministério de 2008 a 2010. Depois de crescer 2,9% em 2022, o Brasil melhorou sua posição na economia global e voltou a ser o 12º país mais rico do mundo. Em 2021, tinha caído para a 13ª colocação, prejudicada em grande parte pela forte perda de valor do real frente ao dólar. O ranking é calculado pela agência de classificação de risco, Austin Rate, e leva em consideração o valor do produto interno bruto de cada país, convertido para dólares. Por isso, a cotação das moedas locais também influencia na lista, além da taxa de crescimento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB brasileiro somou 9 trilhões e 900 bilhões de reais no ano passado. Em dólares, foram 1 trilhão e 920 bilhões. A lista das maiores economias do mundo continua sendo liderada pelos Estados Unidos, com um PIB de 25 trilhões de dólares, o que representa sozinho cerca de 25% de toda a riqueza do mundo. E é seguido pela China, com 18 trilhões e 300 bilhões de dólares, o equivalente a 18% do PIB global. O Brasil, que em seu melhor momento chegou a ser a 6ª maior economia global, em 2011 foi perdendo posições, após a dura recessão doméstica que viveu entre os anos de 2015 e 2016. E foi em 2020, com a crise gerada pela pandemia, que deixou de fazer parte do grupo das 10 economias mais ricas do mundo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido do INSS que queria mais tempo para pagar a revisão da vida toda para os aposentados e pensionistas. Neste caso, é possível entrar com um processo para que o benefício seja recalculado, incluindo todas as contribuições feitas pelo segurado e não apenas depois de 1994. Mas é preciso consultar um advogado para saber se vale a pena, porque pode acontecer, dependendo do caso, que o valor seja reduzido. O INSS tem 10 dias, a partir de hoje, para apresentar um cronograma na revisão. O Ministério da Agricultura informou que a China, Tailândia, Irã e Jordânia suspenderam as importações de carne bovina, vindas de todo o Brasil, devido à confirmação de um caso atípico de vaca louca no estado do Pará. De acordo com o Ministério da Agricultura, além dos 4 países, a Rússia também apresentou embargo à exportação de carne do estado do Pará. O Brasil já havia suspendido a exportação para a China, como já era estabelecido em um acordo firmado entre os 2 países em 2015.
Exames realizados no laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal, no Canadá, confirmaram que o caso de vaca louca, registrado no município de Marabá, no Pará, é atípico e não apresenta risco de contaminação do rebanho. Para o laboratório, a doença é resultado do envelhecimento natural do animal. O animal detectado era um touro de 9 anos, criado em pasto. Após a detecção da doença, foram tomadas todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a contaminação de outros animais e a propriedade foi inclusive isolada. O Ministério da Agricultura informou ainda que vai enviar o laudo do laboratório canadense para o governo chinês e pediram uma reunião para discutir a retirada do embargo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pediu nesta sexta-feira para que os países revelem o que sabem sobre as origens da pandemia de Covid-19. Nos últimos dias, um relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos e um diretor do FBI afirmaram que o vírus provavelmente surgiu após um vazamento em um laboratório na cidade chinesa de Wuhan. A Casa Branca, no entanto, disse que as agências americanas se dividem sobre o tema. Como já pedimos anteriormente, se algum país tiver informações sobre as origens da pandemia, é essencial que esses dados sejam compartilhados com a Organização Mundial da Saúde e com a comunidade científica internacional. Não para atribuir culpa, mas sim para avançar no entendimento de como este surto começou e de que forma podemos prevenir as próximas epidemias e pandemias. A OMS também garantiu que continua cobrando transparência da China, que acusa os Estados Unidos de realizarem uma campanha de difamação contra Pequim. As primeiras infecções por Covid foram reportadas no fim de 2019 em Wuhan. A doença já deixou quase 7 milhões de mortos em todo o planeta. E a Fiocruz alertou hoje para o aumento da síndrome respiratória aguda grave relacionada à Covid. Segundo o boletim divulgado hoje, o maior número de casos está em São Paulo, mas o problema também está sendo registrado em outros estados, como o Rio de Janeiro. Por isso, segundo a própria Fiocruz, é importante não descuidar da vacinação. E mudando de assunto, a rápida popularidade do programa de inteligência artificial ChatGPT preocupa o mundo educacional, que vê a ferramenta seduzir cada vez mais alunos. Na Suíça, dezenas de professores participaram de um seminário para aprender como lidar com o robô sabe-tudo, que pode ser usado por qualquer pessoa, desde que a empresa californiana OpenAI disponibilizou a ferramenta gratuitamente na internet em novembro. Uma nova ferramenta ou uma ameaça? Parte do mundo educacional está preocupada com o uso que os alunos podem fazer do programa de inteligência artificial ChatGPT, disponível gratuitamente na internet desde novembro passado. A nova plataforma pode criar dissertações, anúncios publicitários ou linhas de código de programação em questão de segundos. A novidade tem gerado piadas sobre o uso nem sempre sutil do programa pelos alunos. Na Suíça, professores realizam seminários para ajudar a desmistificar a ferramenta e descobrir como lidar com o robô sabe-tudo. Durante o seminário, os professores mostram que o ChatGPT comete alguns erros que denunciam o programa. Embora possa produzir textos que dão a impressão de terem sido escritos por humanos, pode gerar respostas que parecem lógicas, mas erradas. Para alguns professores, isso seria a chave para pegar trapaceiros. A estudante Alicia Dudmiller, de 25 anos, investigada por desviar R$ 937 mil da comissão de formatura de sua turma na Faculdade de Medicina da USP, voltou a frequentar a universidade nesta semana. Afastada das atividades acadêmicas após o escândalo, Alicia voltou a participar de grupo de pesquisa em que só tem contato com professores, funcionários e alunos de pós-graduação. Não houve necessidade de segurança. A estudante chegou a ter o pedido de prisão solicitado pela polícia e havia trancado a sua matrícula no curso de medicina no dia 24 de janeiro. Planejado com a participação de membros da universidade, o retorno à USP foi pensado para acontecer de forma gradual e discreta. E para a gente encerrar, começou no Panamá a Conferência Mundial dos Oceanos. O encontro reúne autoridades de diversos países para a elaboração de projetos para a conservação marítima. Durante a abertura da conferência, os Estados Unidos disseram que os países precisam se unir na busca pelo financiamento de ações. Já a União Europeia anunciou o lançamento de pacotes de ajuda.
O enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou que a crise climática e a crise dos oceanos são a mesma coisa, em um alerta global enviado na abertura da Conferência Mundial dos Oceanos no Panamá. A missão agora é levar mais a sério, nos unir, dobrar a aposta, acelerar o ritmo, implementar projetos reais e conseguir dinheiro de verdade, que nos permita aumentar ainda mais a ambição global, responsabilizar a todos e construir a segurança para o futuro que nossos cidadãos exigem e têm o direito de fazer. And build the security for the future that our citizens demand and have a right to. Mais cedo, a União Europeia anunciou que vai destinar mais de 800 milhões de euros, cerca de 4,4 bilhões de reais, para programas de proteção marinha em 2023. Em um comunicado, o bloco indicou que 320 milhões de euros, mais de 1,7 bilhão de reais, vão para pesquisas oceânicas para proteger a biodiversidade marinha e abordar os impactos da mudança climática no oceano. Outros 250 milhões de euros, em torno de 1,3 bilhão de reais, têm como destino a renovação da constelação de satélites com o lançamento do Sentinel-1C, que vai ser fundamental para continuar a observação em tempo real dos icebergs e do derretimento do gelo no Ártico. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. Mais notícias mais tarde com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. Mais à noite eu volto ao vivo no Jornal das 22h ao lado de Alexandre Giacchetto. Um ótimo fim de semana para você. Tchau.